E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Ale, trazendo mais um tutorial para vocês e dessa vez trazendo um tutorial de Photoshop. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma imagem saltar de um lugar para outro, como se a imagem estivesse saindo de um lugar e entrando em outro lugar. Para isso eu já escolhi aqui a minha imagem e eu vou começar criando uma nova layer. Então eu aperto Ctrl Shift Alt N e ele vai criar uma nova layer para mim. Então, feito isso, eu venho aqui nessa ferramenta de seleção e vou selecionar um retângulo aqui nessa minha imagem. Então, vou criar aqui um retângulo qualquer e pronto. Depois disso, eu vou pintar esse retângulo. Então, eu venho aqui no baldinho de tinta e já está a cor branca aqui mesmo e eu vou pintar ele de branco. E aí, depois disso, eu aproveito essa mesma seleção, venho aqui em Select, Modify e vou clicar em Contract. E aqui eu vou escolher a opção de 35 pixels. Você escolhe aí a maneira que você quer fazer. Eu vou escolher de 35. E você percebe aqui que ele criou, além dessa seleção, ele criou uma bordinha a mais. E ela vai ser como se fosse a nossa moldura. Então depois disso eu posso simplesmente apertar um Delete. E aí eu vou ver como que ficou essa moldura. E dou simplesmente um Ctrl D para tirar essa seleção daqui de dentro. Depois disso, eu vou criar a perspectiva desse retângulo que eu acabei de criar. Então eu venho aqui em Edit, Transform e vou clicar em Perspectiva. E aí eu altero esses ângulos aqui e ele vai fazer uma perspectiva diferente para mim. Então eu vou clicar e arrastar e fazer mais ou menos essa perspectiva de lado. E aí então eu dou Enter nisso e ele vai ficar um pouquinho mais torto. Depois disso eu clico aqui na varinha mágica e clico dentro desse retângulo que eu acabei de fazer. Então ele vai selecionar todo esse pedaço aqui de dentro. E aí eu venho aqui na layer original da foto, dou um clique nela e aperto Ctrl J. E aí ele vai duplicar essa layer para mim. Depois que eu dupliquei essa layer, eu clico na layer original de novo, a de cima foi a que eu criei, a que eu dupliquei, e eu venho aqui na original, venho aqui em Layer e clico em Hide Layers. E ele vai sumir, vai tirar essa layer daqui para mim, e depois disso eu clico na primeira layer, aquela que eu tinha feito esse quadrado aqui, esse retângulo, perdão, branco, né, com perspectiva, então eu clico nele, venho aqui na opacidade dele, e clico nessa opacidade e arrasto em mais ou menos 50% e dou Enter. Depois que eu fiz isso, eu volto para minha layer original, a primeira layer que eu tinha, vou lá de novo em Layers e clico em Show Layers. Então, aquela parte branca que eu tinha, ela deu uma diminuída na opacidade. E agora eu preciso fazer a área que vai simplesmente sumir desse meu pedaço. Então vocês vão entender como é que fica. Então para isso você tem que vir aqui nessa ferramenta. Sempre tem 3 ferramentas aqui. A gente vai escolher esse laço magnético. E eu vou fazer uma seleção rapidinho aqui na área que eu quero que saia desse pedaço. Então eu vou fazer para vocês verem como é que fica. Primeiro eu vou dar um zoom, né? Porque o zoom sempre dá uma ajudada na hora de fazer esse tipo de seleção. Então você aperta Alt e rola a bolinha do mouse e ele vai dar um zoom para você, vai ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou começar fazendo uma seleção dessa parte aqui de baixo e vou subindo. Posso subir nessa área do tanque aqui e eu vou dar a volta nele. Então eu vou colocando o laço magnético aqui, ele vai fazendo o contorno para mim da área que eu quero. Eu vou fazer rapidinho, você pode fazer de outras maneiras também, tem maneiras mais profissionais de estar fazendo isso. Eu vou fazer com o laço magnético para ficar mais rápido, para poder mostrar para vocês como que fica. Então eu vou fazendo a seleção em torno dessa área aqui, e ele vai preenchendo para mim já, automaticamente ele vai grudando, né, nas áreas parecidas, então ele já vai fazendo a seleção de todo o pedaço para mim. Eu encontro aqui e pronto, ele fez a seleção daquele pedacinho que vai sair da minha imagem. Então depois disso eu posso apertar Ctrl, Shift e a letra I, e ele vai inverter essa seleção para mim. E depois que eu fiz isso, eu posso apertar
um delete. E aí ele vai sumir toda aquela parte atrás da imagem. Então depois disso eu posso apertar um Ctrl D de novo para tirar a seleção desse pedaço. E aí essa layer que eu acabei de criar, o que seria esse simples pedacinho daqui de fora, eu arrasto ela para cima de todas as layers. E aí arrastando para cima de todas as layers, ele vai ficar no nível superior e vai ficar certinho no lugar que ele tem que ficar. E depois disso eu posso criar uma nova layer. Então eu aperto Ctrl Shift Alt e o N, e ele vai criar uma nova layer para mim aqui em cima. É muito importante agora que eu arraste essa layer para baixo de todas as outras. Então eu arrastei para baixo de todas as outras e aí eu pinto ela de qualquer cor que eu quiser. Então eu seleciono aqui de novo o meu baldinho de tinta, venho aqui na cor, eu vou escolher uma cor aqui para pintar esse fundo para mim. Vou escolher esse verde e dou um clique aqui no fundo do documento e ele vai pintar para mim. Aí você percebe que ficou alguns pedacinhos aqui, então você pode dar um zoom aqui, clicar na varinha mágica ou fazer com outras ferramentas. É importante também que você selecione a layer correta, então a layer que está esse pedacinho, essa primeira layer, então eu seleciono ela, venho aqui com a varinha mágica e dou um clique, perdão, é a layer original da foto, venho aqui e dou um clique com a varinha mágica e ele vai selecionar para mim aquele pedacinho que ficou faltando. E aí eu posso simplesmente ir apertando o delete, seleciono outro pedaço do delete, só para ele retirar esses pedacinhos brancos que ficaram. Aqui é a mesma coisa, eu dou um clique, aperto delete, dou um Ctrl D, e aí ele vai tirando os pedaços. Você pode ir trabalhando nessa imagem, tirando todos os pedaços indesejados dela. Tem alguns pedacinhos brancos aqui que podem ser corrigidos, e aí então você vai corrigindo o que você quiser. E aí então nós já temos uma imagem com uma perspectiva de como se ela estivesse saindo de algum lugar e entrando em um outro plano. É um tutorial bem simples, pessoal, mas é um efeito legal de fazer e você pode aplicar em vários lugares, que é um efeito muito bom. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se vocês gostaram bastante desse vídeo, adicionem aos favoritos e não esquece de se inscrever no canal Teruf Tutoriais para receber vídeos novos toda semana, toda segunda-feira. Então toda segunda-feira de manhã acompanhe vídeos novos no canal. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!